Tá no ar mais um Quem Pode Pode, o podcast de quem tem história para contar. E hoje eu tô aqui com Márcia Tavares. Márcia, ela é bióloga da APA de Maçambaba e tá aqui hoje para contar pra gente um pouco de como é o trabalho, né, numa área de preservação ambiental. Então vem comigo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Márcia, muito obrigada por você estar aqui. Bem-vindo ao Quem Pode Pode, tá? E eu espero que você goste. Vai ser um bate-papo bem bacana. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. E, Márcia, me conta primeiro assim, o que é uma APA? Uma APA, a sigla significa Área de Proteção Ambiental. É uma unidade de conservação, é uma área protegida. Existem categorias de área protegida. Então, existe categoria parque, categoria reserva biológica, e a APA é uma categoria que é Área de Proteção Ambiental. Tá, e aqui a gente tem a de Maçambaba. Sim, aqui no município de Araruama, ela abrange mais 2 municípios, que é Saquarema e Arraial do Cabo, que é a APA de Maçambaba. Ela é o que? É estadual, federal? Ela é estadual, é administrada pelo INEA, que é o Instituto Estadual do Ambiente, e além da APA de Maçambaba, a gente tem ali no mesmo território também o Parque Estadual da Costa do Sol. Então, são 2 unidades de conservação administradas pelo INEA no mesmo território. Que legal, então, assim, isso demonstra muita diversidade. Isso demonstra a necessidade de ordenamento desse uso do ser humano, desse contato, né, do ser humano com a natureza. Enquanto a APA, ela é uma categoria um pouco mais flexível, uma APA, ela permite que pessoas morem em alguns locais, só que cumprem determinadas regras, e um parque não. O parque ela já é uma categoria mais restritiva que Fechado. não permite moradores, permite a visitação, Sim. né, o turismo, pesquisa, mas não permite que hajam construções no parque. Então, são 2 unidades ali próximo. Isso representa, né, significa que esses municípios, que essa localidade tem um valor ambiental muito grande, né? Então, tem um recurso natural tão especial que valem, né, todas essas diferentes categorias para proteger esse De recurso. preservação. Sim. E aqui, no caso, em Araruama, né? O que a APA permite? A APA, ela permite moradia em alguns setores, né? Exemplo. Uma APA, ela tem um mapa dela, ela tem os limites dela, e dentro desse limite existem como se fossem setores, que a gente chama de zonas, né? Aham. Então, em cada zona tem um determinado regramento. Existe uma área onde é permitido construção, mas só em 30% da área de um lote, por exemplo. Ah, entendi. E outras um pouco mais, outras um pouco menos. Em outras zonas não permite construção nenhuma. E a APA, ela pega esses 3 municípios. Sim, Saquarema, Araruama e trechos, né, de Saquarema, Araruama e Arraial do Cabo. Então, cada zona tem uma regra diferente. Sim, sim. Por isso que é muito importante, né, falando assim pelo município de Araruama ou Saquarema, Arraial, quando alguém for comprar um imóvel, seja uma casa ou seja um terreno, nesses bairros onde está a APA de Maçambaba, é muito importante que ela procure se informar antes, porque acontece às vezes da pessoa comprar um imóvel, um lote, e quando vê, na verdade, aquele imóvel não comporta o projeto que ela gostaria, porque a restrição para aquela área é muito grande. Então pode, tipo assim, acontecer muita coisa de veraneio, vir, compra uma casa e pensa logo botar na piscina. E isso não pode. Que é Exatamente, aquela casa já ocupou o que determina aquela zona. exatamente. Então as pessoas têm que estar sempre atentas, então, né? Quem tá vindo pra cá, até quem é daqui também, você vai comprar alguma coisa, tem que saber em qual zona pertence aquele lote ou aquela casa. Exatamente. Isso, a gente hoje em dia, a gente já é procurado para ter esse tipo de tirar essa dúvida. Uhum. Essa semana mesmo foi um pessoal que está querendo comprar um imóvel e foi se informar, olha, eu Que soube legal. que tem restrição, quantos por cento eu consigo construir no meu imóvel? Então, a gente faz uma orientação, né? E orienta também que eles procurem a prefeitura e peçam uma certidão ambiental, né, que vai dizer ali legalmente, né, documentado, O que o que pode. pode ou não naquela área ali. E na área aqui, no caso,
Qual é a área que não, mais ou menos assim, qual zona que não pode fazer nada? Então, é uma pergunta difícil de responder, porque dentro desse limite da APA existem essas, vamos dizer assim, essas ilhas de vegetação que são mais protegidas ali. Então é difícil de falar, olha, existe uma área que pode ou não, porque ela está, todo esse mapa, né, todo Aham. esse limite da APA, ele é mesclado ali, onde Ah, pode, entendi. onde não. A gente vê assim, é, por alto, se você fala de um bairro mais ocupado, como Vila Tur, Praia Seca, geralmente onde existem, né, já uma infraestrutura de asfalto, de luz, de Centro, água, digamos assim. são as áreas onde tem maior flexibilidade. Toda a área ainda mais preservada, Se toda a área com mais, costeira, mais próximo ao mar, assim? sim, mais próxima ao mar ou às lagoas, né, como Aham. Araruama, Jacarepiá, Pernambuco, todas essas áreas são áreas, sem dúvida, com maior atenção, porque são áreas provavelmente com um índice maior de proteção. E o que que vocês fazem lá? Como é que é o trabalho de vocês lá? Como é que é o dia a dia? Nós temos uma equipe diversificada, né? A gente tem um gestor, que é o Cristiano, as outras pessoas que trabalham ali naquela equipe. Então, eu sou bióloga, tem uma outra bióloga também, tem os guarda-parques, que são a parte que vai para campo e combate incêndio, resgata animais, faz soltura de animais, então é a equipe mais operacional. Tem equipe administrativa também, né? Então, no dia a dia da unidade, a gente tem a nossa demanda de rotina. Nós temos uma demanda administrativa, temos uma demanda técnica a gente recebe consultas do que pode, o que não pode, licenciamento. Então, às vezes, uma empresa quer se legalizar ali, né, quer ser implantada naquele território. Então, a gente atende esses processos de licenciamento. A gente atende denúncias, né? Então, denúncia de construção irregular, denúncia de que está pegando fogo em algum lugar, né? Então, algum animal preso no forro de uma casa, algum animal machucado em algum local. Então, é uma rotina muito dinâmica. A gente Não nunca sabe o que sabe vai acontecer. o que aquele dia tem reservado para gente. E assim, em matéria de queimadas, é recorrente isso? Infelizmente, é É recorrente. mesmo? Esse é um problema que a gente encontra muito na nossa região, né? As pessoas, elas não entendem que folha, ela não é lixo, né? Ah, Folha é taca fogo algo logo. orgânico que quer tacar É. fogo, né? Então, um terreno, às vezes, baldio, né? Uhum. Vazio, que tem capim, a pessoa entende que a melhor solução para aquilo é atear fogo. Só que a legislação ambiental já diz que fogo de qualquer natureza ele é proibido, é poluição atmosférica. Então, mesmo num centro mais urbano, por lei já não é certo tacar fogo. E nas unidades de conservação, nessas áreas mais distantes, com menos ocupação, a gente tem área mais verde, Sim. né? E infelizmente as pessoas, elas às vezes olham aquilo como algo indesejado e até falam assim: ah, vai limpar um terreno. Então, primeiro, você já não limpa aquilo que não está sujo, né? Na verdade, aquela é a vegetação nativa. Muitas vezes também é o capim colonial, mas a pessoa, quando taca fogo, não existe um limite de que essa É, vegetação aqui é uma e aquela é outra. vai pegando Então, tudo. o fogo se alastra, né? E às vezes pega fogo em áreas enormes, muito animal morre. Sério? Muito Isso animal aqui aqui mesmo? mesmo. Então, assim, aqui Qual foi em a última que você se recorda assim, que te marcou? teve um incêndio grande na semana passada. Teve um Olha, incêndio muito grande na semana passada. aonde? Em Praia Seca, se eu não me engano, ali perto do balneário Praia Seca. E assim, a gente já teve incêndio ali em Figueira, que a gente encontrou cágados queimados, jacaré, cobra, tatu. Então, assim, a gente encontra, infelizmente, em Gente, cada incêndio, a gente tem muito animal que morre queimado, né? Então, quando a gente vê o incêndio, não é só a fumaça, né? Além de incomodar todo mundo, né? Porque é muito ruim, é, né? Para o cheiro, próprio né? morador ali, né? Isso causa malefícios à saúde, né? Para quem tem É, nunca, não é bronquite, bom, rinite, não e tem não ponto tem positivo. nada positivo na queimada. Isso gera para a gente uma demanda muito grande, é um gasto público imenso. Às vezes você tem queimada que você precisa mobilizar o corpo de bombeiros, que poderia estar prestando atendimento a uma pessoa num trânsito e está ali apagando um fogo que
era algo evitável, né? Então, a gente tem o gasto da água, a gente às vezes tem helicópteros que também poderiam estar sendo acionados, por exemplo, tem helicóptero que estaria fazendo Um transplante. levando órgão É. de transplante e aquele helicóptero está no meio de um incêndio e atrasa aquilo, né? Então, assim, por trás de um incêndio existe toda uma dinâmica, um gasto público, um gasto de pessoas não têm pessoas que as pessoas não conseguem imaginar. Nesse último que teve na semana passada, teve animais também queimados? Sempre aqui? tem, sempre tem. Isso Mesmo? E pegou uma grande área? pegou uma área muito grande. Eu não, Nossa, e a gente não é divulgado, assim, né? Ninguém fala, né? a gente até a gente tem uma página no Facebook, que é onde a gente coloca um pouco, né, dessa rotina, um pouco desses acontecimentos, mas na verdade, assim, a pessoa que não está ali, né, próximo da gente Vivenciando acaba aquilo. não tendo ideia do que acontece. Nossa, e assim, é chocante saber que é corriqueiro. Infelizmente, é um mau hábito que a Uma população cultura meio doida, né? Então, assim, é muito comum no final da Nossa. tarde as pessoas começam a utilizar essa prática Alguns dizem que é para espantar mosquito, enfim. E como é que você entrou na biologia? Então, eu cresci aqui na região, né? Então, Araruama era uma cidade bem pequena ainda. Então, a gente já tinha automaticamente esse contato muito grande com a natureza, né? Então, eu conheci, quando eu vi o fundo, na verdade, eu vi o fundo do mar pela primeira vez em Arraial do Cabo, eu tinha 18 anos, quando eu usei um snorkel e uma máscara que eu olhei o fundo do mar, eu falei assim, gente, eu quero trabalhar vendo isso na minha vida. E foi aí que eu decidi fazer faculdade de biologia e tô aí até hoje. E como é que a APA entra na sua vida? Então, quando eu estava na faculdade de biologia, eu recebi um convite para uma vaga de estágio no órgão que deu origem ao INEA. Esse órgão era a FEEMA, né, um dos órgãos que se fundiu e formou o INEA. Então, eu me apaixonei por aquele trabalho ali, sendo estagiária, e nas minhas horas vagas, assim, eu ficava estudando e dizia que um dia eu queria trabalhar ali. Isso foi em 2004. E quando foi em 2007, abri o concurso, aí eu estudei e passei. E desde 2009 eu tô no INEA. E você tá sempre aqui? Quando eu entrei no INEA, eu fui para um outro parque. Eu fui para um parque em Niterói. Então, fiquei quase 6 anos lá. E quando foi em 2015, eu consegui a transferência para cá. Mas você pra já região dos morando lagos. aqui? Morando aqui. Ia pra Niterói todo dia? Ia. E aí, depois, só em 2015 eu consegui a transferência. E desde 2015 estou aqui, de volta para casa. Ah, que bom, né? É. E você acha que o cidadão, assim, a população, conhece bem o trabalho que vocês fazem? Tipo assim, eles chegam junto, ajudam? Em parte, sim. Quem conhece e quem consegue compreender a importância, sim. Mas, na verdade, as pessoas não conhecem muito, não entendem muito o que é uma APA. Quando a gente fala em vegetação e você fala assim, vamos preservar a floresta, as pessoas quando veem floresta, árvores muito grandes, acho que elas têm um entendimento mais de que aquilo ali é algo Mais especial, importante. mais importante. A restinga, ela é uma vegetação Rasteira. muito rasteira, né? E a restinga, ela tem muita vegetação seca, né? Então, são galhos, assim, retorcidos, né? Então, acho que as pessoas não entendem muito a importância dessa vegetação e não entendem isso como uma área a ser protegida, né? Então, acho que isso dificulta um pouco das pessoas terem esse apego pela conservação. Mas, na verdade, a nossa região ela é de extrema importância ecológica. Nós temos espécies de aves. A gente tem uma espécie de ave, por exemplo, que ela é símbolo do Parque Costa do Sol. Essa ave só existe de Saquarema, Búzios, não existe em mais nenhum lugar do Qual ave, mundo. cara? A gente chama comumente de formigueiro do litoral ou concom. É uma avezinha, o macho ele é preto, pequenininho, e a fêmea ela é marrom. Então, assim, ela só existe nessa área de Restinga, às Muito margens pequeno, ali né? da Um Lagoa de território muito Araruama. pequeno, assim, pra ave.
muito pequeno. Então, se você fala assim, deixa de existir a restinga de maçambaba, a APA e o parque, uma espécie, dentre, né, várias outras, ela se extingue porque não existe um outro habitat onde elas são encontradas, né? E como é que você acha que o cidadão pode ajudar? O cidadão, ele Até na pode... preservação, né, da restinga, o que ele tem que ter consciência? Então, ele tem que ter consciência de que quando ele habita ali, se ele mora, né, na APA, ele tem que ter a consciência de que a vegetação daquele local não é a vegetação urbana, de jardinagem, né, de Sim, paisagismo urbano, né? Então, muitas vezes a pessoa constrói o imóvel dela e ele simplesmente retira a vegetação nativa e traz plantas que nem não são são daqui. nativas, né? Então, essa é uma parte, né? É a pessoa tentar entender que aquilo que ela tem ali no imóvel dela é importante para os diversos animais aqui, né? A outra forma, tanto o morador quanto o visitante, é essa questão do fogo. Não dá para ter uso de fogo, né? Tanto pela conservação quanto pela saúde, né, das outras pessoas. Então, assim, o uso de fogo é uma prática que ela deveria mesmo, assim, acabar, Extinguir. ser extinguida. A outra questão é o lixo, né? Então, assim, a gente tem uma rede de coleta, mas muita gente ainda dispensa o lixo, É muito é, ainda? infelizmente Mesmo com muito. toda a conscientização, falando que é prejudicial, Sim, ainda existe muito. ainda existe muito. A gente vê Gente, até nas praias, né? A gente chega na beira da lagoa, às vezes chega em áreas onde não tem nem acesso a carro, né? E a gente encontra muito lixo flutuante, né? O lixo que uhum, vem sendo trazido pelo vento e pela maré, né? Até a orla. Então, assim, o descarte de lixo, ele também é algo, assim, muito prejudicial. E a outra questão é a construção irregular, né? Então, é importante, assim, toda construção ela deve ter seu processo de licença, sim. ainda mais numa unidade de conservação. E as pessoas acabam passando por cima disso? Você acha que passam por cima disso, sim? Muita gente simplesmente constrói sem um acompanhamento de um técnico, sem um processo de licença, então elas não se dão essa importância. E isso gera para esse cidadão um prejuízo muito grande. Por quê? Nessas áreas, você consegue colocar, por exemplo, serviço de fornecimento de energia elétrica ou de água com autorização da prefeitura e do INEA. Então, se essa pessoa construiu de forma irregular, ela não vai conseguir colocar nem luz nem água. Está sujeita a receber multas, Já né? começou a se prejudicar, né? Sim, está sujeito a receber multas, né? E uma outra questão que o cidadão é importante que ele saiba, como uma família que procurou a gente na semana passada, eles compraram uma casa há 2 anos. É, então, essa casa é toda irregular, né? Eles compraram A casa antiga informalmente, também, a casa deve ser não antiga. tão antiga, não. Hum, Compraram informalmente, né? E eu perguntei para eles, mas vocês já sabiam que essa área alaga? Não, eu falei, gente, a gente, o INEA, já teve lá com Defesa Civil retirando moradores de barco. Então, vocês compraram uma casa que está prestes a ser uhum. demolida, né? E essa casa está entrando num processo de demolição. Meu Deus. E numa área onde essa pessoa, de tempos em tempos, quando a gente tem essas chuvas fortes que Uhum. acontecem no Rio de Janeiro, né? As pessoas saem dali com água quase no teto mesmo, né? Então, é importante que as pessoas saibam que quando a gente fala, né, quando o INEA, né, é, é, tem suas unidades de conservação, essa proteção, ela não é apenas uma proteção da biodiversidade. Muitas vezes é uma proteção da vida humana, né? Num caso como esse, uma área onde a água chega facilmente a 2 metros de altura em épocas de cheia, né? E a pessoa não sabe. Não sabe, compra o imóvel e perde um grande recurso que ela empregou ali. Meu Deus. E vocês têm projetos voluntários? Temos projeto voluntário, o INEA tem um programa de voluntariado. é, Em algumas vezes, eles são abertos editais, né, de convocação desse voluntariado, e outras vezes esse voluntariado ele é convidado de forma individual mesmo. Às vezes você consegue que você solicita voluntariado fora de edital. Ah, e tem muitos voluntários?
Então, naquela ali área, né? hoje a gente está com um voluntário. Hoje a gente Mesmo. tem um, sim. Mas você acha que é pouco, assim? Você acha que a procura também para ser voluntário e para tentar ajudar, tentar preservar é pouca? Então, a gente tem muitos parceiros que ajudam a gente, não dentro desse projeto que eu chamo de voluntariado. O Uhum. projeto que tem esse nome voluntariado, ele é um projeto que tem uma regrinha, tem um acordo, né, assinado, todo documentado, já diz o que aquela pessoa vai fazer, por quanto tempo. Então, esse é um processo mais formal, mais burocrático. Uhum. Mas além desse processo, a gente tem pessoas da comunidade que trabalham assim em parceria. Não que elas prestem um serviço voluntário, Entendi. mas eles são parceiros e ajudam muito a gente. A unidade ela tem o que se chama de conselho consultivo. O que é isso? Toda unidade de conservação, parque, APA, ela passa por um processo de escolha, né? De seleção de instituições que vão fazer parte de um conselho. Como assim um conselho? O INEA, ele não toma conclusões arbitrariamente. Ele busca ouvir a comunidade para saber a opinião da comunidade sobre diversos aspectos. Que legal. É, Super importante, é né? muito importante essa participação popular dentro de um É. conselho de unidade, ela é fundamental, porque como o INEA, né, que tem toda a sua escala hierárquica e pessoas que estão lá no Rio vão tomar Não sabe. decisões sobre algo que é de interesse do salineiro, do É a pescador, do realidade do daqui. morador. É a nossa Sim, realidade, né? sim. E a comunidade abraça isso? Sim, sim. São bem atuantes. A gente gostaria que alguns setores estivessem dentro do conselho. Acho que a gente sente falta De de quais? algumas vozes. O salineiro, por exemplo, o pescador, Ah, são representantes ali, né, da comunidade que é muito importante que eles sejam ouvidos. A voz deles seria muito importante para algumas tomadas de decisão, e não né? tem no conselho hoje. Não, hoje em dia não tem. Quais são as pessoas que tem no conselho? Hoje no conselho nós temos representantes de comércio, nós temos representantes de turismo, temos algumas ONGs, algumas organizações não governamentais, tem as prefeituras também. Mas os salineiros, realmente, os pescadores, que seriam, talvez, são os mais afetados, digamos assim. Assim, um dos Sim, grandes, né? porque a diferença entre uma APA e um Hum, parque é que a APA ela permite o que a gente chama de uso sustentável. Então, é um território onde o uso é permitido, não só para moradia, né? Mas que seja permitido de uma forma sustentável. E o que a gente tem de atividade sustentável hoje, assim, né, mais tradicional no território da APA é justamente a a pesca. atividade de salina e de pesca. A salina diminuiu muito também, né? Muito, muito. A atividade salineira, ela diminuiu muito. Então, hoje, assim, a APA, uma das mais importantes seria a pesca. Acho que os dois ainda, apesar dela ter Ainda, a diminuído, salineira, sim, ainda por tem, quê? a gente tem um grande território da APA, ó, que é ocupado por salina. Algumas desativadas, né? Mas a gente ainda tem uma atuação em território grande das salinas. Você não acha que, às vezes, a falta dos salineiros é porque acha que, não vou ganhar nada com isso? Então, o que eu escuto, né? A gente escuta ele falar, Hum, é que a atividade salineira, ela é uma atividade que se chama artesanal. uhum. Então é tudo manual, tudo muito com esforço humano, e que a indústria do sal ela cresceu muito no Nordeste. Então aqui o que se faz com rodo artesanal, com carrinhos, né, transportando, Ah, lá são máquinas e máquinas fazendo isso. Então, acaba que essa atividade industrial engole a atividade artesanal. artesanal, Verdade. né? E aí eles vão de pouca em pouca quantidade, um, um, é, um cansaço, né? Um Um desgaste, né? desgaste físico muito grande, estar debaixo do Do sol. sol, com sal, com aquele reflexo, né? Do sal Uhum. branco nos olhos, para ganhar pouco pela tonelada do Do sal. sal, é. Enquanto no Nordeste, eles fazem isso tudo de forma industrial. Então acaba que vai perdendo, né? As pessoas vão com o tempo, né? Vão
envelhecendo, se cansando, E e a os nova novos não querem. geração não quer uma atividade tão desgastante assim. E é possível visitar a sede da APA? Sim, é possível. A Como é gente que ali, funciona? na sede da APA, a gente tem uma trilha. É uma trilha super curtinha, de uns 700 metros, bem atrás da sede. Eu já fiz essa trilha. Ah, é uma trilha muito Isabel. legal. Ela é. Então, você que já foi, né? Bem É, foi na agradável. época da escola, com o professor de biologia. Ah, que legal. Isabel, maravilhosa ela. Sim. Então, ela é plana, né? Uma trilha super leve de fazer. A gente encontra várias espécies da restinga ali, né? Inclusive, tem essa ave que eu te falei, o concom. Então, é possível agendar uma visita, né? Ela precisa ser agendada, né, através do e-mail e marcar um horário para fazer essa visita que um guarda-parque acompanha. E é super tranquilo mesmo, né? Sim. E ali consegue ver várias diversidades e dá pra estudar bem, entender bem. Sim, ali a gente tem umas 3 configurações diferentes de restinga. A gente tem uma restinga mais fechada, com umas árvores um pouco mais altas, então você sente aquela sombra das árvores, né? A gente tem uma área mais aberta, com essa restinga bem rasteira, que pega bastante o sol. E a gente tem ainda uma parte mais úmida, já chegando perto da Lagoa da Pernambuca. Então dá para ter uma amostrinha do que a Maçambaba tem. E quais são os maiores desafios que vocês enfrentam hoje aqui? Então, Como uma des- APA, né? os desafios que a gente encontra é de que quem adquire um imóvel, quem constrói, que esse morador ele mantenha a vegetação nativa. Então, esse é um desafio muito grande, né? Porque, tipo assim, quando vocês veem, já foi? É Já tá com porque fogo? elas tacam fogo, retiram a vegetação. Então, assim, essa fiscalização ela é compartilhada junto com a prefeitura, né? Certo. Então, o INEA tem uma determinada atribuição, a prefeitura tem outra. Então, assim, com o crescimento que a gente tem, não é tão simples identificar o que se passa dentro dos muros das casas, né? Sim. Então, a gente saber se aquela vegetação ficou, se foi mantida, se aquela vegetação foi retirada, acaba sendo um pouco mais difícil esse controle. A gente está A falando fiscalização, né? isso, essa mais minuciosa é mais difícil. Imagina, uma área lá de Itaúna até Figueira, a gente saber que cada imóvel ali está respeitando essa regra que se chama plano de manejo, né? Então, esse é um desafio, que é que as construções respeitem a regra de ocupação prevista no plano de manejo. O outro desafio é essa questão do fogo, né? Então, é uma perda de biodiversidade muito grande que a gente sofre com os incêndios. Então, acho que os dois maiores, assim, são essas. Conscientização, né? Digamos assim. Sim, Acho que a conscientização une os dois, né? sim, é o que levaria a gente a ficar Mais mais tranquilo. E tranquilos. como é que vocês tentam fazer essa fiscalização? A fiscalização a gente tem, o INEA ele tem suas ferramentas, o INEA ele tem um programa de satélite que Olha, alerta a gente para algum desmatamento, o alguma coisa? desmatamento. Em É, alguma área, né? Em volta, assim, sim, aí do, ela, do... ela gera um alerta e avisa. Olha. A gente tem as denúncias, né? Então, assim, é muito importante, da mesma forma, né, que a gente tem uma parte da população que não compreende ainda a importância, a gente tem uma outra parte, assim, muito atuante na questão da fiscalização, então, das denúncias, né? Então, a gente recebe muita denúncia dos moradores, né? Isso é de extrema importância. Tem o monitoramento, né? Tem as rondas preventivas, então a gente busca estar no território o máximo que consegue, fazendo rondas para tentar identificar alguma coisa. Isso é muito importante, porque para a conservação é muito mais importante que você consiga prever ali que um dano está iminente a Do que depois que já acontecer, do aconteceu, que né? depois de que uma vegetação já foi retirada, por exemplo. Porque Então, depois que já foi retirado, não tem o que fazer. depois que já foi retirada, a gente autua. Só que, mesmo que aquela área vá se recuperar, ela vai levar muito mais tempo se conseguir realmente se recuperar, né? Porque isso é crime ambiental, né? É crime ambiental. E o que que pode... Quais são os danos? Assim,
A as pessoa consequências. a pessoa que comete o crime, né? Então, o INEA, ele trabalha com infrações ambientais. Então, assim, quando a gente está ali sozinho, a gente vai emitir documentos, que são documentos que vão penalizar por aquelas infrações. Então, a gente pode emitir uma notificação, a gente pode emitir um auto de constatação ou um auto de medida cautelar. Todos esses documentos, eles podem vir e se houve um dano de fato, eles vão gerar uma multa. Certo. Então, essa pessoa vai pagar uma multa. Agora, se a gente está fazendo uma ação mais ostensiva em conjunto com a Polícia Ambiental, que a gente trabalha em parceria com eles, aí a Polícia Ambiental ela já encaminha esse cidadão para a delegacia para enquadrar no crime ambiental cometido. Olha. E acontece isso sempre? Sempre. Isso é muito comum. É mesmo? Muito comum. Sim, Nossa. as pessoas não têm essa ideia, né? Não tem Mas noção, não. a gente frequentemente tá se deparando, né, com o ilícito e Autuando. autuando, E vocês fazem também, assim, resgate de animais silvestres, né? Sim. Como é que funciona? Então, a gente não tem essa. Não é nossa atribuição direta, assim, vamos dizer, não é nossa obrigação, Uhum. né? Nós temos, né, esse poder de fazer isso, né? Mas não é a nossa obrigação fazer isso, de ir lá resgatar. Mas sempre que a gente pode, né? Sempre que tem equipe, tem carro disponível, a gente vai ali e resgata o animal. O que é um animal? Quando um animal deve ser resgatado, né? Então, assim, a gente retira um animal que está dentro de uma residência, por exemplo, uma cobra, às vezes um ouriço que está num telhado, está num forro de uma casa. Certo. Então, a gente vai lá retirar aquele animal ali de uma situação, ou que ele represente perigo para a família, ou que ele esteja em perigo, que ele esteja preso, né? Então, a gente já foi em situação que tinha um tamanduá numa árvore e os cachorros da casa estavam embaixo ali. Então, assim, a gente faz esse tipo de ação lá no nosso território. E às vezes também a gente tem situação desse animal estar ferido, né? Então, às vezes tem um animal que foi atropelado, um animal queimado, um animal que eletrocutado, às vezes um animal que um cachorro abocanhou. Pois é. Então, a gente, sempre que pode, a gente vai e faz esse resgate do animal. Só que existe uma questão que é a seguinte: a gente não tem estrutura de cuidado, de socorro para esse animal. Porque o que está acuado, você pega ele, devolve ele para habitar. Sim. Natural. Mas e o que está machucado? Exatamente, essa questão. Esse que está só acuado, a gente fala que é o manejo. A gente só tira ele de um lugar e leva para ele um lugar mais seguro. Agora, o animal que está ferido, a gente tem, aqui na nossa região, assim, a gente não tem estrutura pública para receber esse animal silvestre, né? Então, a gente tem alguns parceiros, né? A gente tem instituições devidamente credenciadas que prestam esse apoio ao Estado. A gente tem em Praia Seca, é uma instituição que é uma dessas que sempre que possível eles fazem esse socorro. E tem algumas no estado, tem em Vargem Grande, tem em Zoológico, tem uma outra em Sampaio Correia. Então, assim, existem alguns parceiros que sempre que podem auxiliam a gente. Então, a gente vai lá, resgata esse animal e leva para esses parceiros. Mas já aconteceu de vocês resgatarem o animal e talvez, tipo assim, por não ter tão perto, às vezes ele não sobreviver? Já, isso acontece. Pode acontecer sim. E é frequente também? Não, porque agora que tem de uns anos pra cá, né, uns 3 anos talvez, que tem esses parceiros lá em Praia Seca, ficou um pouco mais fácil. Porque assim, eles são tão parceiros que às vezes se for tarde, eles vão e auxiliam a gente. E aí fazem o tratamento do animal e devolvem o animal. Exatamente, eles tratam, né, eles têm uma equipe de veterinário, então tem todo o cuidado. Então, assim que o animal estiver apto, né, eles não podem permanecer com o animal muito tempo, porque isso também gera, né, gasto, a ocupação do recinto. Então, a gente vai lá, retira o animal que já está apto e promove a soltura dele.
E qual foi o animal que mais te marcou, assim, de resgatar numa situação bem complicada e depois devolver ele? Então, o animal que mais teve essa situação foi um cachorro do mato, que ele estava bem machucado, assim, Você bem achou mesmo que ferido. ele não ia sobreviver? É, e resgatar ele foi difícil também. Foi você que foi? Você tava lá no resgate? Não fui eu que fiz, né? Não sou eu que manejo direto Aham. os animais, são mais os guarda-parques, né? Mas eu tava junto Mas se e precisar, vocês vão também. vou junto também. Mas eles são mais treinados, Preparados. preparados, né? Para poder fazer esses Mas foi resgates difícil mais por quê? complicados. Porque ele estava machucado e assustado. Então Mas o ele tava animal fica Qual foi a agressivo situação também. dele? Ele estava. Eu acredito que ele tenha sido atacado por outros cachorros do mato em disputa de território, ou por Olha, cachorro doméstico. Ele estava com muitas mordidas, assim, estava muito machucado, muito machucado. E o animal sentindo dor, ele tadinho. fica agressivo, né? E aí a própria população que ligou pedindo ajuda. Sim, sim. Ele estava num condomínio e aí avisaram Tadinho. pra gente e a gente foi lá fazer esse resgate. Ai, tadinho. Mas o final foi feliz. Ai, Ele fico... ficou bem. Tadinho. E a APA, ela abrange só, tipo assim, áreas terrestres? A APA, sim, a APA de Maçambaba, sim. Não tem. Dentro d'água, assim, não tem cobertura da APA. Tem do parque. O parque chega a pegar algumas lagoas lá em Praia Seca, Lagoa Vermelha, a Lagoa da Olha. Pernambuca. Então tem área, né, de água, vamos dizer assim, que é protegida por unidade de conservação, sim. E você acha que essa, uma das principais causas, né, que você falou das queimadas, é cultural, né? Acho que a maioria deve ser cultural, né? Poucas são acidentais. Então, acidental aqui É raro. é raro. Talvez o acidente. Assim, tem gente que acha que por a gente estar numa região quente, existe o fogo natural. Não existe. Não existe. Na nossa região não existe fogo natural. Ah, então, gente, se tiver fogo, alguém botou. Alguém botou. Seja Olha, propositalmente eu ou achava seja. isso, que tinha fogo natural. Não. Muita gente acha aqui, né? Mas não É. tem. Ah, tá muito quente, não sei o quê. Ah, começou a fogo lá. Não. Não existe isso aqui. Olha. É. Então, assim, ou foi de propósito, isso, infelizmente, assim, existem pessoas que passam pela rodovia e simplesmente ateiam fogo às margens da rodovia e Mas, esse fogo gente, propaga. Existe aquele também que não tem só a também é rua? ideia, Tá doido? tem gente que não tem a ideia da ação dele e, por exemplo, passa de carro, solta uma guimba de cigarro. Aquela pessoa não causou aquilo, não fez voo tacar fogo, mas às vezes ela não tem ideia de que o cigarro que ela jogou Ainda tava. estava aceso e causou um incêndio imenso, Até por conta do né? calor que também ajuda, né? Propaga. Sim, o calor, a vegetação seca, o vento, né? A gente está numa É. região que venta muito. Então, essa receita, calor, vegetação seca e vento, qualquer centelha, qualquer É guimba de estopim. cigarro vai ter um incêndio grande. E esse caminhão que vocês receberam agora há pouco, né? Ele Sim, ajuda muito. muito. Isso ajuda, assim. O caminhão chegou há pouco tempo, né? Então, é um caminhão voltado, todo equipado para o combate a incêndio. Então, ele tem tanto uma estrutura de armazenamento de água, como um caminhão-pipa, né? Uhum. Quanto um motor que faz a propulsão da água, como os Sim, bombeiros, sim. né? Que Uhum. tem uma mangueira Os guinchos, né? que joga água bem longe. Então, isso para a gente facilita muito, porque o incêndio que às vezes levaria, que até perderia o controle, poderia, né, a equipe não dar conta de Como já apagar ali, aconteceu, né? sim, várias vezes, infelizmente. Mas com o caminhão, a gente tendo acesso ao local do incêndio, rapidamente aquele fogo consegue ser controlado. E, Porque e demorou muito para vir um caminhão? Demorou, né? Chegou agora? chegou agora. Mas a gente Mas o caminhão, quem mandou? o O caminhão Estado. do Estado. Entendi. É um projeto do próprio INEA, um projeto de equipar, né, o Sim, corpo de sim, sim. guarda-parques, né, e melhorar essa eficiência no combate a incêndio. E a gente aqui, tanto a APA de Maçambaba quanto o parque, a gente tem um dos caminhões sediados aqui justamente pelo alto índice de incêndio que a gente tem na região. E assim, mesmo sendo uma instituição estadual, né? Como que o governo municipal pode ajudar?
O governo municipal, ele pode ajudar muito com as campanhas de educação ambiental, Conscientização. conscientização. Então, assim, nas escolas, levar isso para a sala de aula, né, para que os alunos saibam que no município, os municípios, né, existem essas unidades de conservação, que existem esses recursos naturais tão importantes, que a criança já cresça sabendo, né, a necessidade de preservar. Também participando, né, do que a gente chama de gestão compartilhada. Então, tá perto ali, dentro do conselho, daquele conselho que eu falei, dentro do conselho consultivo, construindo junto. Relacionamento, né? Entendendo a importância. Sim. E também estando mais no território com a equipe de fiscalização, porque parte da fiscalização é atribuição do município. Sim. E assim, muito se fala em conscientização, né? Mas o que você acha ainda que falta para as pessoas se conscientizarem? Porque né, o tempo todo, né? Eu sou jovem. Eu criança já era, né, tem que conscientizar, não sei o quê, ok. Mas por que ainda acha que mesmo assim, conscientizando, parece que cai no esquecimento, sabe? Por quê? O que você acha? Eu acredito, assim, isso é uma opinião particular, né? Eu acredito que o ser humano, ele se separa muito da natureza. Ele não se vê como parte da natureza. Então, a partir do momento que você tem o seu mundo e que você olha, né, uma área com vegetação, você olha uma árvore que seja, né, e você não se entende como pertencente àquilo, você não dá importância. A partir do momento que você consegue parar e olhar para o seu entorno, né, às vezes você olhar para dentro do próprio quintal, olhar a sua árvore, olhar as aves que visitam sua árvore, ter a intenção, a ideia, né, o conhecimento de que não existe um lado de fora, né? Não existe um lado de fora do ar do seu quintal. Existem muros, mas o ar, ele é de todo mundo, né? A gente é animal também, a gente é bicho, né? A gente só é um bicho que consegue dominar as coisas e construir coisas. Mas acho que essa separação de que homem é uma coisa e natureza é outra coisa, eu acho que isso desconecta muito as pessoas, né? Talvez o jeito de conscientizar talvez também esteja, tipo assim, só falando, né? Acho que talvez tinha que fazer a pessoa entender a importância, você falou, levar as escolas, né, para as crianças entenderem a importância daquele tipo de vegetação no habitat deles, que é o local que eles moram. Não é só você falar, né? Eu acho que Exatamente. a prática, né, é muito melhor que a teoria, né? Então, assim, levar, Sim. se tem a oportunidade de levar, por que não, né? Sim, exatamente. Às vezes o aluno lá, né, na disciplina de ciências, no livro dele, ele vai ver animais de outros países, né? Então vai falar do animal que está ali, ele vai ver no livro um animal que ele nunca vai ver pessoalmente. Então, se essa criança, ela tem contato ali direto numa unidade de conservação, se ela observa e conhece o que tem no território dela, certamente essa criança ela já cresce com outro olhar. É com uma outra consciência, né? Sim. E educando também para que, olha, não é só não jogar lixo, é por causa disso. É saber que tá tudo atrelado. Sim, não existe fora e toda a consciência vai respingar em todo mundo, né? Vai atingir todo mundo. Tudo aquilo que fizer, toda consequência vai atingir todas as pessoas. Você estando ali na APA, você sente falta? Tipo assim, de escolas mais atuantes, dessas buscas mais, de conscientizar mais a criança e o adolescente? Sim, então, a gente ali até recebe bastante escolas, né? Mas a gente recebe muita escola do nosso próprio entorno. E é importante que, assim, escolas, né, mais afastadas ali da APA, elas estejam visitando também, Você, né? então, recebe mais escolas de praia-seca, digamos assim. De Saquarema também, para ser Mais pro Saquarema, centro de mas Ararama é mais difícil. um pouco menos. E a gente recebe mais escolas do município, a gente recebe poucas escolas da rede privada. Então, assim, seria muito importante essa relação. Você entender, por exemplo, de que a ave em gaiola, né? Você levar para a criança de que o lugar de se observar a ave não é preso dentro de uma gaiola, é plantando uma árvore com fruta no quintal e esperando que uma variedade de aves chegue ali, né? Então, seria importante, assim, trazer desde cedo, né, para as crianças essa visão de integração com E a para todas as natureza. crianças, né? Acho que Sim. fica aqui uma ideia, né? Para todas as escolas
não só do município, mas da Sim. região, né? Que possam visitar e fazer com que as crianças entendam cada vez mais a importância daquilo ali na vida delas, né? Sim. E na economia e em tudo. Em tudo, no clima, sabe? Se não fosse as unidades de conservação que a gente tem, o nosso clima que seria diferente, certamente. Né? Se não fosse a Lagoa de Araruama com esse espelho d'água imenso, nosso clima seria muito diferente. Ontem já saiu, né? Que a Terra, né? Vai ficar 1 grau mais quente. Pois é. Então, se a gente não cuidar, Sim, quando a gente substitui, né, vegetação por construções, né, de forma desordenada, o clima todo sofre. altera realmente. E tem que ter mais essa consciência, né? Sim, certamente. E, Márcia, e que mensagem você deixa para as pessoas? Enquanto bióloga aqui, né, da APA de Maçambaba, né, do INEC na região, eu deixo a mensagem de que conheçam, de que venham conhecer as unidades. A mensagem de que, às vezes, as pessoas tentam viajar para longe para se conectar com a natureza e a gente tem uma área incrível de conexão aqui, pertinho da gente, né? Então, que as pessoas busquem esse olhar do ecoturismo, do turismo sustentável, né? Esse olhar de conexão com a natureza, de conexão com os recursos naturais e que se encante com o que a gente tem ali tão pertinho. E, Márcia, vocês têm redes sociais? A gente tem o Facebook, que é a APA de Maçambaba, e tem o Instagram também. E que é APA de Maçambaba? APA de Maçambaba. Ou Olha. APA Maçambaba, eu não lembro exatamente. Mas é o único que tem. É botar lá na busca, a APA Maçambaba Sim. vai estar lá. Vai estar lá. Vai aparecer a logo da APA, que é um símbolo que tem uma ave, que é o sabiá da praia, e tem um moinho de salina. Vai estar a logo ali na foto do perfil. Márcia, muito obrigada. Espero que você tenha gostado. Foi bem esclarecedor. Acho que serviu para as pessoas terem mais consciência, né, da importância e preservar mais. Porque realmente, se a gente não preservar a natureza, daqui a pouco vai estar tudo sempre mais quente, a gente sempre mais sufocado e Sim. ninguém vai aguentar sobreviver, né? Sim. Eu que agradeço. Gostei muito aqui da conversa. Agradeço o espaço, né? Então, esse espaço, né? O seu público vai estar mais Pois é. consciente agora. Então, A gente agradeço espera, né? porque a gente consegue alcançar um número maior de pessoas. Muito obrigada. Obrigada. E, gente, é isso. Deixo aqui a mensagem de conscientização, de preservação, né? Cuide do seu quintal. Não ache que só a praia de longe é bonita, né? Só a vegetação. Só me importo lá, né? Com a Amazônia. Poxa, tem aqui. Então, vamos se importar com o nosso quintal, preservar, ensinar as crianças o quanto isso é importante. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva, curte, comente, compartilhe. As escolas vão visitar. Levem as crianças até a APA de Maçambaba para poder elas conhecerem um pouco, entenderem a importância e, com certeza, uma criança modifica o pensamento de uma casa. Muito obrigada, um beijo e até a próxima.